Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade então à nossa aula de Direito do Trabalho, da legislação trabalhista, hoje nós vamos trabalhar com a unidade 5, a qual nós vamos dividir em duas aulas. A unidade 5 ela trata sobre remuneração e salário. Então hoje nós vamos trabalhar com uma parte introdutória, conceitual, distinguindo remuneração de salário e as formas de estipulação de salário e os adicionais e descontos que é possível se realizar na remuneração do trabalhador. E no segundo momento a gente dá seguimento então à unidade 5, ainda falando de remuneração e salário, certo? Então, na aula de hoje, primeira coisa nós temos que conceituar ou trazer elementos que conceituem o termo salário. Primeiro, historicamente, de modo bem rápido, vou trazer o que seria o significado, da onde origina o termo salário. Historicamente, o que a doutrina refere? Que ele vem de sales, que origina de sal, e é decorrente, então, historicamente, do direito romano, do qual se estabelecia o pagamento dos militares, dos soldados com sal, em razão do sal ser utilizado para a conservação de comida e tal, então ele tinha um valor pecuniário na sociedade naquele período. E acabou dali decorrendo então o nome Sales e posteriormente trazendo para a língua portuguesa então o termo salário como a remuneração daquele que trabalha. Porém, salário não é o único termo utilizado. Vocês podem acompanhar então pelo material que eu enviei para vocês, no qual ali eu trago algumas conceituações ou denominações dadas para remuneração conforme cada uma das categorias. Funcionário público, ao invés de salário, se refere como vencimento. Os magistrados, os juízes, são subsídios. Profissionais liberais, como advogados, contadores, são os honorários. O militar é o soldo. Aposentados, o termo correto é provento de aposentadoria. Chefes religiosos é côngrua. E, por fim, os trabalhos físicos e intelectuais, o trabalhador, o empregado, é o salário, certo? O nosso objetivo da aula é focar nesse setor da economia, que são os empregados. E, portanto, nós vamos dar um enfoque na nossa matéria, especificamente apenas sobre o salário, efetivamente, salário e remuneração. Mas do empregado, então, esse empregado do setor privado, certo? Então, vamos lá, rapidamente. Se vocês acompanharem ali, vocês vão ver, um conceito de salário. Toda contraprestação ou vantagem em pecúnia ou em utilidade. Então, é uma contraprestação, o empregado presta o serviço, ele tem uma contraprestação. Pode ser em pecúnia ou utilidade. O que eu estou dizendo? Pecúnia é dinheiro, ou utilidade. Utilidades são diversas possibilidades. Pode ser através de alimentação, moradia, transporte. A gente já vai falar sobre isso. Então, existem duas formas de remunerar o empregado. A regra é pecúnia, dinheiro, mas é possível também salário utilidade, em dar em outro meio que não o dinheiro efetivamente. Certo? Então, olha só, contraprestação de vantagem pecuniária ou em utilidade, devida e paga diretamente pelo empregador ao empregado. Então, aqui a contraprestação. Lá daquele conceito do empregado que nós falamos, em que há a necessidade de ter uma relação com onerosidade, em que o empregado presta o seu serviço, vende sua força de trabalho em troca de uma contraprestação, que é a remuneração, aqui denominada então como salário, em virtude do contrato de trabalho. É o pagamento feito direto pelo empregador ao empregado, pelos serviços prestados, pelo tempo à disposição ou quando a lei assim determinar, certo? É uma contraprestação pelos serviços, mas lembrando que a gente falou, enquanto o empregado tiver à disposição do empregador, é como se ele estivesse, então, prestando o seu serviço, porque ele está vendendo o seu tempo ali. O salário pode ser fixo, é uma contraprestação garantida, invariável, então, que é muito usual, né, na nossa economia brasileira, um salário fixo. Eu vou pagar R$2.000, vou pagar R$1.500 mensais, sem variações. Esse é o salário fixo. Pode ser assim, ou ainda pode ser variável. Variável é aquele submetido a uma condição, normalmente em relação à sua produtividade, por peças, por serviços, aí pode ser uma variação por meio de comissões pelo seu desempenho, em vendas, é muito comum. Pode ser, então, misto também, tem um valor fixo e mais um valor variável por meio de comissões. Certo? Então, se vocês observarem lá a CLT,
Artigo 457, parágrafo 1º. Integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais, as comissões pagas ao empregado, pelo empregador, certo? Ali na sequência ali eu trago um conceito doutrinário sobre a remuneração. Então, a gente falou primeiro sobre o salário, mas salário é igual à remuneração? Não é. Salário é uma coisa, remuneração é outra. Vamos ver, ó. Remuneração é a soma do pagamento direto com o pagamento indireto. O que eu estou dizendo? O salário, então, eu falei, é a remuneração do empregador para o empregado. O empregador paga para o empregado como uma contraprestação pelo seu serviço e o tempo à disposição. Isso é salário. A remuneração ela vai integrar isso e mais um pouco. Então, pensa o seguinte, remuneração é o gênero e o salário é uma das espécies de remuneração, certo? Então, olha só, remuneração, pagamento direto ou indireto, este último indireto entendido como toda contraprestação paga por terceiros ao trabalhador, em virtude de um contrato de trabalho. Então, esse valor que é pago indiretamente, ele se dá em razão do trabalho. Então, não é uma doação aleatória, não. Eu recebo uma remuneração em razão do trabalho, mas a qual não é paga pelo empregador e sim é paga por um terceiro, certo? Na sequência no material, ó, tem uma distinção. Salário é a contraprestação devida ao empregado pela prestação de serviços em decorrência do contrato de trabalho paga pelo empregador. Então, a contraprestação, aquela prevista no contrato de trabalho. Ele pode ser fixo ou variável, certo? É quando o empregador paga ao empregado. E remuneração é a soma desse valor do salário contratual estipulado, seja ele mensal, por hora, por tarefa, quinzenal, com outras vantagens percebidas na vigência em decorrência do contrato provenientes do empregador ou de terceiros. Então, aqui é o detalhe, ó. A remuneração ela é mais ampla. Ela é toda a forma de oferir, então, uma contraprestação, seja ela, então, que seja financiada por terceiros, mas em decorrência do trabalho. Não é uma aleatória. Então, é aquela remuneração que eu recebo em decorrência do meu trabalho. Um exemplo aqui, a gorjeta. Gorjeta paga aos garçons. É uma forma de remuneração no qual o cliente paga pro garçom. Então, é em decorrência do trabalho, porém não é salário, não é o empregador que está pagando para ele. Nesse caso, então, a gente está diante de uma remuneração e não é salário. Ela integra a remuneração, a contraprestação em razão do seu trabalho, porém não é financiada pelo empregador. Isso integra a remuneração. O salário sempre vai ser pago pelo empregador, certo? Então, remuneração é gênero e salário é uma espécie. O que mais que a gente destaca aqui, ó? Folha de pagamento. Existem algumas verbas ali, ó, as verbas consideradas como remuneração e que integram a base de cálculo para o 13º, férias e verbas rescisórias. O que isso significa? Todas essas que eu coloquei no material, que eu vou falar, ó, horas extras, adicional noturno, adicional de periculosidade, de insalubridade, o descanso semanal remunerado, comissões, gratificações, quebra de caixa e gorjetas, elas são remunerações e elas integram a base de cálculo para o pagamento do 13º e das férias. O que eu estou dizendo com isso? Que lá no final do ano, quando o empregador vai pagar o 13º, tem um salário fixo, digamos, o base. Porém, o empregado ele sempre recebe hora extra, adicional noturno e insalubridade. Ele não vai receber isso no 13º? Vai. Esses valores habituais, então, eles vão integrar o valor lá para o 13º. O 13º nada mais é do que a média do que ele recebeu durante todo o ano. Então, faça a média e é o equivalente eu pego todo o montante, eu somo o montante total e vou dividir, então, por 12, para ter uma média desses 12 meses. Essa vai ser, então, o valor do 13º, com base, considerando, então, horas extras e os adicionais dele, noturno, periculosidade, insalubridade, gratificações, gorjetas, tudo isso eu levo em conta para remunerar as férias e o 13º. Pense também, as férias, o empregado está acostumado a ter aquela remuneração. Daí, no período de férias, ele estaria recebendo menos? Não, ele não pode. Ele tem a habitualidade de receber esses adicionais, vão integrar também o 13º e as férias, certo? Eles integram a remuneração, então, do empregado. A partir da reforma trabalhista, houve algumas alterações na CLT,
da qual retirou-se então algumas verbas que antes tinham essa natureza de remuneração e não tem mais. Olha só, não integram a remuneração, está lá no 457, parágrafo 2º. Prêmios, sejam eles a premiação por assiduidade, triênios, anuênios, não vão mais integrar, isso não integra mais remuneração. Não vai ter nenhuma incidência previdenciária sobre esse valor, não vai ser base de cálculo para 13º, férias, nada disso. Ajuda de custo, qualquer valor, antes da reforma, dependendo do valor, tinha uma variação. Auxílio alimentação, quando não for pago em dinheiro, aquelas situações em que ele é fornecido por cesta básica ou por um vale que só pode ser utilizado em restaurantes ou mercados, não vai integrar também a remuneração. Abonos fornecidos então como aluguel de casa, pagar a escola do filho, faculdade, um abono é um adicional no qual não integra então a remuneração. E ainda despesas de viagem independente do valor. Antes da reforma adotava-se a súmula 101 do Tribunal Superior do Trabalho, que dizia que acima de 50% integraria. Agora não integra mais. Qualquer valor, a diária de viagem não vai integrar a remuneração. Então é pago, mas não integra a remuneração. O que isso quer dizer? Não vou pagar FGTS e INSS sobre esse montante aí, certo? O que mais? Na sequência ali, vocês podem acompanhando pela CLT, ó, artigo 457. Aí tem toda a conceituação. Considera-se remuneração do empregado para todos os efeitos legais, além do salário, aquele valor fixo ou variável pago pelo empregador ou empregado, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação de serviço, também as gorjetas. As gorjetas nós já vamos falar um pouco mais sobre elas, mas as gorjetas, ainda que são pagas por terceiros, elas também integram a remuneração. Então, parágrafo 1º, integram o salário, a importância estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador. Isso integra salário. A remuneração é mais ampla, mas o que conceitua esse salário? Então, considera esse salário o valor fixo, esse valor o estipulado no contrato, né, em contraprestação, mas também as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador. No slide seguinte a esse vai estar bem explicadinho, a gente já vai falar. Eu só vou pontuar aqui, ó, as gorjetas, apesar de não integrar salário, a CLT diz que elas integram a remuneração, certo? Então aqui, ó, tomem cuidado. Gorjeta integra a remuneração, mas não é salário efetivamente. Mas o que isso repercute? Ó? Gorjeta, ela não é salário, ela não vai integrar a base de cálculo, pode ser adicional noturno, horas extras, repouso semanal remunerado e aviso prévio. Súmula 354 do TST. Não vai integrar a base de cálculo. As gorjetas não integram a base de cálculo, aquele valor que se apura a média que recebeu para o pagamento então do adicional noturno, para a hora extra, as gorjetas não vão integrar. Agora, elas integram a base de cálculo das férias e do 13º e para o FGTS. Então, a média das férias, 13º, sim, mas a média para cálculo do adicional noturno, da hora extra e do descanso semanal remunerado não vai integrar, certo? A gorjeta é remuneração, ela vai integrar 13º e férias, mas não integra os valores pagos ali em razão do adicional proporcional no próprio mês, pensando o adicional noturno, as horas extras que são pagas durante o mês, certo? Na sequência, então, se vocês observarem, ó, compreende remuneração, a importância fixa estipulada, que é o salário contratual, gratificações legais e de função, e aquelas gratificações, então, que elas decorrem da própria imposição legal. Por exemplo, adicional de insalubridade, periculosidade, adicional noturno, hora extra. Tudo isso, gratificações legais e de função, integram a remuneração. Ainda, comissões pagas pelo empregador. As comissões, então, que são estão associadas ao conceito de salário-tarefa, que é aquele salário percebido pelo empregador em razão da produtividade. Comissões pagas pelo empregador também integram a remuneração. E ainda gorjetas. Gorjetas, como a gente viu, também integram a remuneração. Ainda sobre gorjetas, aqui é importante fazer uma observação. Ó. As gorjetas está lá no artigo 457, parágrafo 3º da CLT. O que o legislador disse? Considera-se gorjeta não só a importância
paga espontaneamente pelo cliente ao empregado, aquela que o cliente vai lá gostei do serviço do garçom, dá diretamente para ele. Além dessa, olha só, o valor cobrado pela empresa como serviço ou adicional a qualquer título e que é destinado à distribuição dos empregados. Isso aí é os 10% que vem lá na nota fiscal quando vocês vão no restaurante e pagam, então já vem embutido lá 10% dos garçons. Esse caso, olha só, o valor integra, ele entra no caixa, porém ele é depois distribuído para os empregados. Aí a legislação ela estabelece a possibilidade da empresa ficar com um percentual desse valor quando é pago direto no caixa, a fim de sanar as despesas decorrentes da tributação, incidente, enfim. Aí ele consegue, mas a grande maioria, o grande aporte é distribuído para os empregados. Então, gorjeta é tudo isso. Seja aquela paga espontaneamente ou aquela que o estabelecimento cobra embutido no valor, 10% em regra, e então depois repassa para os empregados, certo? Aí nós temos que observar ali a súmula 354 do TST, que fala: as gorjetas cobradas pelo empregador na nota de serviço ou oferecidas espontaneamente pelos clientes integram a remuneração do empregado, não servindo de base de cálculo para as parcelas do aviso prévio, adicional noturno, hora extra e repouso semanal remunerado. O que a gente já falou ali anteriormente. Elas não integram a base de cálculo para isso, para horas extras, adicional noturno e o descanso semanal remunerado e aviso prévio. Na sequência, agora é importante esses detalhes que eu vou falar. Salário. Então, essa contraprestação paga pelo empregador ao empregado, nós temos que observar alguns pontos aqui. O salário ele deve ser pago necessariamente uma parte em dinheiro, em pecúnia. Independente de qual atividade, sempre uma parte do valor do salário deve ser pago em dinheiro. Senão, nós podemos estar lá diante de uma situação que se observa lá em atividades análogas à escravidão, lá no interior, numa fazenda, o camarada vai lá e ele submete os empregados a comprar no mercado que é dele, a moradia que é dele, a alimentação que ele fornece, e no fim das contas o empregado acaba não recebendo nada em dinheiro. Isso não é admitido. Então, olha só, qual o valor que ele tem que receber em dinheiro? Pelo menos 30% do salário tem que ser em pecúnia, em dinheiro. Não esqueçam isso. A regra de salário é o pagamento em dinheiro, mas pode ser também em utilidade, o pagamento em natura, que a gente já vai falar, mas sempre pelo menos 30% da remuneração deve ser em espécie, em dinheiro, em pecúnia. Não esqueçam isso. Parágrafo único do artigo 82 da CLT. Em utilidade, o que é o salário de utilidade? É tudo que não é dinheiro, não é pecúnia. Pode ser objetos, roupas, comida, combustível, maquinário, casa, carro, plano de saúde. Tudo isso pode integrar o salário utilidade. Mas então lembrando que pelo menos 30% do valor deve ser em dinheiro. Se o empregado lá tem então fosse um salário fixado de R$1.000, pelo menos R$300 deveria ser em dinheiro. Os outros 700 poderia ser pagando um aluguel para moradia, pagando uma alimentação todo mês para que ele se alimente em um determinado local. Tudo isso pode ser estabelecido como salário in natura. Mas, observando, esse salário utilidade in natura, eles devem ser pagos de forma habitual. Então, em todo mês vai ter que ter essa remuneração em utilidade. E esse salário utilidade, salário in natura, ele deve ser em razão do trabalho, pelo trabalho e não para o trabalho. Ou, por exemplo, eu não vou considerar como salário o fornecimento de equipamentos de proteção individual ou uniforme. Eu não vou considerar como salário, eu vou então considerar que eu estou pagando o empregado quando eu forneço para ele os EPIs, uma bota para trabalhar, luvas, máscara. Não. Então, isso eu vou estar dando em razão do trabalho, para o trabalho, melhor dizendo. Eu vou estar fornecendo esses objetos para que ele exerça o trabalho. Eu vou estar fornecendo uma máquina para ele lá para que ele exerça o trabalho. Diferente de se eu estiver dando esses objetos ou uma máquina que seja
pelo seu trabalho. Eu remunero com parte em objetos. Isso é comum na indústria mesmo. Por vezes, de gêneros alimentícios, parte do salário é pago em os próprios bens produzidos pela indústria. Por exemplo, o empregado ele recebe o equivalente a 10% do salário, ele leva em mantimentos lá no mercado, por exemplo. Ele vai lá e pode fazer compras do que ele quiser, podendo, ou então máquinas, é bem comum. Eu vou pagar em máquinas, eu produzo uma determinada máquina e pago em máquina. E essa máquina, depois o empregado faz o que ele bem entender. Ele pode vender, ele pode deixar guardar. O que não pode eu vou te pagar com uma máquina, mas essa máquina tu vai usar para trabalhar na minha empresa. Isso não é permitido. Então, é pelo trabalho e não para o trabalho. É sempre um benefício para o empregado essa remuneração, com utilidade. Na sequência, então, ali eu trago novamente a legislação, o 458, que eles fazem a explicação legal em relação a isso. Além do pagamento em dinheiro, compreende-se o salário também, a alimentação, habitação, vestuário, outras prestações in natura, que a empresa fornecer habitualmente ao empregado. Mas, observem, em caso algum será permitido o pagamento com bebida alcoólica ou drogas nocivas. Então, mesmo que a empresa seja uma produtora lá de cerveja, de uísque, de cachaça, não pode pagar o empregado entregando essas bebidas, ainda que não fosse para consumo dele, ele fosse utilizar para revender. Não pode. Então, há uma vedação legal, porque ela é nociva à saúde do trabalhador fornecer bebida alcoólica, porque ele pode estar incentivando ele a ingerir essa bebida e tornar-se, então, um alcoólatra, enfim. Para os efeitos previstos nesse artigo, não serão considerados como salário as seguintes utilidades concedidas ao empregador. Então, observe, eu não vou considerar salário o quê? Vestuário, equipamentos e outros acessórios fornecidos ao empregado e utilizados no local de trabalho, os EPIs, o uniforme, por exemplo, educação em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiro, quando eu estou prestando eu estou pagando por uma educação para o empregado, mas o empregador também vai se beneficiar com essa qualificação. Transporte destinado ao deslocamento do trabalhador da casa para o trabalho e vice-versa. Assistência médica, hospitalar e odontológica. Seguro de vida e de acidentes. Previdência privada e o valor correspondente à Vale Cultura. Esses valores todos não são, então, utilizados como salário utilidade. Em relação ao plano assistencial, já existe um entendimento de que a empresa fornece esse plano, porém o empregado quer um plano melhor. Então, esse adicional, essa diferença a mais, que poderia ser remunerado, pode ser, então, o empregador remunera, mas daí sim considera como salário utilidade. É possível ter essa intermediação aqui, né? É aceito também. O que mais nós temos que observar aqui? Na sequência, então, eu trouxe ali a legislação, o 457, parágrafo 1º e 2º. Parágrafo 1º e 2º foram introduzidos pela reforma trabalhista. Na sequência, ali um quadrinho distinguindo os pagamentos efetuados pelo empregador. Tem o salário base, que pode ser fixo, misto ou variável, como a gente falou, uma parte fixa, outra variável, em utilidade ou em dinheiro. Lembrando que 30% tem que ser em dinheiro. E existe só uma nomenclatura, a doutrina diferencia sobre salário. Tem o salário básico, que é esse, aquele contratual. E o sobre salário pode ser comissões, gratificações, adicionais e aquelas diárias de viagem, prêmio, ajuda de custo, as quais não integram, não tem natureza salarial. Bueno, seguimos então diferenciando então salário e remuneração. Salário é aquela contraprestação que o empregador paga para o empregado, pode ser fixa ou variável ou mista, pela contraprestação do seu serviço. A remuneração é mais ampla, ela pode ser então tanto esses adicionais pagos pelo empregador ao empregado ou quando é pago por terceiro para o empregado, exemplo da gorjeta. E nós vamos ter ainda aqui, agora nós vamos falar rapidamente de descontos e adicionais que são admitidos em relação à remuneração. Nós vamos falar então, na aula que vem, a proteção que é dada ao salário, tem uma proteção legal bem garantista em relação à preservação do salário. Existem hipóteses que é admitido descontos do salário do empregado, mas esses descontos são pontuais. Então, fora esses, não vão ser admitidos outros descontos, porque o salário ele tem aquela natureza da impenhorabilidade, do qual ele não pode ser retirado do empregador, exceto nas hipóteses admitidas pela lei.
Por quê? Porque ela é a subsistência do empregado. Ele necessita para sua manutenção, é uma questão de direito fundamental, de garantia fundamental do indivíduo ter o seu salário garantido, certo? Então vamos lá. Quando que é possível haver descontos dos salários dos empregados? É possível quando nós estivermos diante do salário utilidade, aquele que ele paga não em dinheiro e sim em outros serviços ou bens, é possível ele deduzir parte do salário equivalente a isso. Olha só, habitação urbana ele pode descontar 25% e rural 20%. O que isso está dizendo? O que eu quero dizer? O empregador pode descontar do salário, eu fixo o salário então R$ 2.000. Eu posso descontar 25%, então a fins para a finalidade de remunerar a habitação. Eu vou conceder a habitação, o aluguel. Por exemplo, 25% então de R$ 2.000, R$ 500. Eu vou descontar, o empregador desconta R$ 500 do salário do empregado e vai pagar o aluguel do imóvel. Mas desde que o aluguel do imóvel seja R$ 500 ou mais. Caso ele alugue um imóvel por 400, ele não vai descontar R$ 500 e pagar o aluguel de 400, né? Obviamente. Então, esse percentual é no máximo 25%. O que pode acontecer é o aluguel de R$ 1.000, o empregador vai pagar R$ 1.000, mas vai descontar do empregado só R$ 500, que é o equivalente a 25% do seu salário, quando fixado ali em R$ 2.000 no nosso exemplo. O que mais? Alimentação ou vale-refeição. Ele destina então a possibilidade do empregado ir lá e fazer as refeições no local, ou então fazer compras de mantimentos. Ele pode descontar no máximo 20% do valor do salário. O que mais? Vale transporte. Fornece vale transporte. No máximo 6% da remuneração do salário do empregado pode ser descontado para fins de vale transporte. O que ele vai fazer? Vai considerar quantos transportes públicos o empregado precisa pegar, o custo disso, e vai pagar para ele, então vai fornecer o vale passagem lá, enfim, que ele faz o crédito no cartão, quando é o caso, enfim, depende de cada cidade, e desconta no máximo 6%, então, do empregado. O que mais? Assistência médica também, pode fornecer assistência médica, mas descontando no máximo 20% do salário do empregado. O que mais? Previdência Social, o INSS. Previsão legal é admitido o desconto do salário do empregado quando o empregado contribui com parte da contribuição previdenciária lá para o INSS para fins de assistência e previdência. O que nós temos? Quais os percentuais? Após a reforma previdenciária, então nós temos, a variação vai ser proporcional conforme o salário, tem uma alíquotas progressivas. 7,5%, 9%, 12% ou 14%, conforme a faixa salarial, que é o governo federal vai fazer a atualização, anualmente é feita essa atualização, então os salários, pontualmente, quando ele recebe de tanto a tanto, integra tal categoria. A alíquota de desconto o percentual de desconto para fins de desconto previdenciário, para o INSS, pode variar de 7,5%, 9%, 12% ou 14%. E o mesmo vale para o desconto do imposto de renda retido na fonte. Então, a partir de uma determinada faixa salarial, quando o empregado deixa de ser isento do imposto de renda e passa a contribuir como contribuinte do imposto de renda pessoa física, pode haver então descontos do imposto de renda que são retidos diretamente na folha. Quais são as alíquotas? 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%, conforme então o escalonamento salarial, que ele é progressivo, então são alíquotas progressivas. Quem ganha mais vai pagando mais, certo? Então, a partir da faixa de isento, até um determinado valor, é considerado isento. Nesse caso, então, não paga nada, não é descontado nenhum valor a título de imposto de renda. Acima daquele valor, aí começam os descontos progressivos, 7,5%, 15%, 22,5% a 27,5%. Então, acima de um determinado valor, paga 27,5%, e daí, independente de qual o valor. Acima daquela faixa é 27,5%, certo? Como o empregado já paga o imposto de renda previamente, ele é retido na fonte, não vai para o bolso dele, já é retido antecipadamente,
Lá, quando é feito anualmente a declaração de ajustes do imposto de renda, declaração anual do imposto de renda, o que o empregado pode fazer? Ele vai lá e apresenta deduções, despesas com dependentes, com escola, com faculdade, com despesas médicas. Nesse caso, apura-se o valor e vai deduzindo. Então, é possível restituir esse valor que foi descontado a título de imposto de renda retido na fonte. Certo? Então, além desses descontos, quem mais? Adiantamento salarial. É aquele popular, o vale que o empregador vai dando durante o mês. Quando vai fechar a folha de salário, ele não vai pagar porque houve o desconto do salário, porque ele foi pago, então, antecipadamente. Então, isso pode ocorrer, então, quando houver autorização prévia escrita pelo empregado. Então, o empregador, quando vai fazer um vale, ele deve pegar a autorização do empregado. O empregado deve assinar que aceitou receber antecipadamente. Se não houver esse aceite, essa concordância expressa, tem o risco do empregado posteriormente, então, ir lá e buscar essa remuneração e ganhar. A Justiça do Trabalho conceder a ele o direito de receber novamente, caso não haja essa autorização do empregado, aliás. Certo? E além disso, não pode cobrar juros, nenhuma outra tarifa por ter antecipado o salário. O vale, ele é pago antecipadamente, o vale, né, esse adiantamento salarial, e posteriormente lá no fechamento da folha isso é descontado, sem juros algum. E além disso, contribuições sindicais. A contribuição sindical, até a reforma trabalhista, então, até 2017 ela era obrigatória. A partir de 2017 ela passou a ser facultativa. Então está lá no 545 que agora o empregador pode fazer o desconto na folha de pagamento referente à contribuição sindical quando autorizado pelo empregado. O empregado agora ele tem que concordar, ele tem que anuir com a contribuição sindical. Não é mais obrigatório então, certo? O que mais? Que é possível descontar do salário, fazer descontos do salário. Pensão alimentícia. Só vai ser possível quando houver a ordem judicial. Então, o empregado ele deve pagar alimentos para o filho ou até mesmo para o ascendente, para pais, né, que é possível. O que acontece? O juiz determina que seja pago tantos por cento da remuneração dele ou um valor fixo a título de alimentos. Nesse caso, o judiciário vai oficiar o empregador para que realize esse desconto na folha de pagamento do empregado. Então aqui observe, a regra é, se não houver uma pré-estabelecido no ofício quando o judiciário oficia a fonte pagadora, dizendo vai ser feito o desconto até tal mês, a empresa ela é obrigada a permanecer fazendo o desconto até que venha a contra-ordem, até que o judiciário então oficie novamente para que cesse os descontos. Se não tem no ofício uma data pré-estabelecida para cessar, para encerrar os descontos, ele deve permanecer até que venha uma contra-ordem, certo? E por fim, faltas injustificadas, quando o empregado falta ao trabalho e não apresenta nenhuma justificativa para a falta. Nesse caso, é admitido o desconto. O mesmo vale para outras sanções, então, punições em razão de faltas do empregado. Pode ser uma suspensão disciplinar, do qual fica suspenso por alguns dias e, nesse caso, os dias de suspensão pela punição disciplinar também não vão ser remunerados, podem ser descontados do salário. Lembrando que o FGTS, o percentual de 8% que é pago sobre aquela base da remuneração do empregado, ele não é feito nenhum desconto do empregado. Então, o empregador vai pagar a remuneração mensal e mais 8% a título do FGTS que é depositado na conta vinculada do empregado. Então, não é descontado do empregado nenhum valor. O FGTS é pago a mais, mas o empregado não dispõe do dinheiro naquele momento. Vai sendo depositado num caixa, numa conta vinculada ao empregado para quando há a dispensa imotivada ou naquelas situações legais em que autoriza o saque do FGTS, por exemplo, para a compra da casa própria, para financiamento de tratamento de saúde de doença grave, pode então fazer o saque do valor. Nesses casos, então, o empregado vai ter a disponibilidade antes, mas do contrário, é 8% sobre a remuneração, então, a base de cálculo do FGTS, que é pago mensalmente através do depósito na conta vinculada do empregado, certo? Esses são os descontos autorizados. Então, só pode ser realizados descontos do empregado
numa dessas hipóteses. E adicionais. Então, existe o salário fixo, aquele fixo ou variável, porém, pode haver variações a mais, adicionais a essa remuneração. Quais são esses? Tem aqueles adicionais legais, o adicional noturno, que é 20% a mais para o trabalhador urbano quando trabalhar das 22 às 5 da manhã, como a gente já estudou, e quando for trabalhador rural, o horário é das 20 às 4 no caso de pecuária e das 21 às 5 no caso de agricultura, com adicional de 25% a mais. 20% urbano, 25% o rural. O que mais? Horas extras. Horas extras com adicional de pelo menos 50%. Ali, 20 ou 25% do adicional noturno é pelo menos. Caso haja uma convenção coletiva fixando um valor maior, não tem problema, não pode inferior a esse. A mesma coisa vale para as horas extras. 50% ou mais, conforme convenção pré-estabelecida da categoria, mas no mínimo 50% a mais da hora. Salário família. O salário família é pago para aqueles, então, tem que se enquadrar nesse padrão, nesses requisitos. Quais são eles? O salário família, ter filho menor de 14 anos e a remuneração ser inferior, agora padronizou, após a reforma previdenciária, ali no final de 2019, 2020, então, a partir de 2020, passou-se a adotar o seguinte regramento. É pago o valor no ano de 2020, isso é anualmente ao reajuste, mas em 2020, como que ficou fixado, vai ser pago o valor, só tem um único valor, R$ 48,62 para cada filho menor de 14 anos ou inválido independente da idade, e o empregado tem que ter remuneração de até R$ 1.425,56. É uma única remuneração. Até a reforma previdenciária, que de 2019, havia um escalonamento. Quanto mais baixo o salário, maior era o valor do salário família. Agora padronizou. Quem recebe até esse valor, R$ 1.425,56 em 2020, vai ter um valor referente ao salário família de R$ 48,62 para cada filho menor de 14 anos ou inválido, certo? Quais são outros adicionais admitidos? O adicional em razão da atividade insalubre, que varia conforme o grau de insalubridade, pode ser 40%, 20% ou 10%, conforme se for grau máximo, médio ou mínimo, 40, 20 ou 10. Ainda o adicional de periculosidade, que é 30% sobre o salário base, lembrando, a insalubridade é sobre o salário mínimo da região, 40, 20 ou 10% sobre o salário mínimo, essa é a regra, exceto se houver convenção fixando o salário base, convenção ou lei estabelecendo uma determinada remuneração da insalubridade para certas categorias. Do contrário, é sobre o salário mínimo. Já a periculosidade é sobre o salário base do empregado, certo? Sem acréscimos, 30%. E ainda, o descanso semanal remunerado, para os mensalistas, o descanso já está incluso no salário base. O valor fixado é R$ 1.500 por mês, é R$ 2.000 por mês, isso já está integrado, então, o descanso semanal remunerado. Aqueles que recebem por horas, os horistas, aí tem que fazer um cálculo. Esse cálculo eu coloquei no material de vocês para que vocês saibam que existe, como que é feito, né? Então, basicamente, vocês saibam que existe um cálculo para os horistas para fazer a média. Como que é feito esse cálculo, então, a título de conhecimento? Soma-se as horas normais realizadas no mês, pega todas as horas que ele trabalhou no mês, divide o resultado pelo número dos dias úteis. Então, eu trabalhei tantas horas, eu divido por número de dias úteis do mês, multiplica-se esse resultado do número de dias úteis. Eu multiplico pelo número de domingos e feriados que tenho no mês, e esse valor eu multiplico pelo valor da hora normal. Então, o número de horas, todas as horas que eu trabalhei no mês, eu divido pelo número de dias úteis. Somo as horas, divido pelo número de dias úteis. O resultado dessa divisão, eu multiplico pelos domingos e feriados que tiverem no mês, e o resultado eu vou multiplicar pelo valor da hora normal. Assim eu vou saber o valor, então, do descanso semanal remunerado. Isso para quem é horista. Quem recebe salário fixo, o mensalista, o quinzenal, mas que é já estabelecido um valor pré-fixado, nesse caso, então, não se preocupe que daí já vai estar integrado, certo? Com isso, então, nós encerramos a primeira parte da aula que fala sobre remuneração e salário,
e na aula que vem a gente dá continuidade a isso. Certo? Estou à disposição de vocês, qualquer dúvida, vocês têm meus contatos, pode entrar em contato comigo. Tá bom? Tchau, tchau, até a próxima.